Esse vídeo é patrocinado pelo meu xará, Dr. Gabriel Miranda. Abraço, Gabriel, muito obrigado. E na semana do Oscar nós vamos ter um duelo que é digno de filme. O Tigre e o Dragão se enfrentarão pela quarta fase da Copa do Brasil. O Vila Nova acabou de eliminar o Operário do Mato Grosso e será o nosso adversário pela quarta fase da Copa do Brasil. A data e hora ainda serão divulgados, a gente só sabe que o jogo será em Goiânia, ou seja, nós faremos a final do Campeonato Sergipano, depois já o Tigrão, o Vila Nova. Além disso, eu vou falar da liminar. Acabou o jogo, a segunda parte desse vídeo já está gravada, e eu vim aqui só para gravar sobre o adversário da Copa do Brasil. Eis que o Confiança lança uma nota oficial falando que conseguiu uma liminar para diminuir os valores dos ingressos. Então fica aí que tem muita coisa legal. E na segunda parte do vídeo tem uma informação de ingressos que está meio defasada. Tem sobre a emenda parlamentar que trouxe veículos para o clube. E ainda uma homenagem a Aldair que vai ser feita na final. Fica até o final que você não vai se arrepender. Vamos lá. Vila Nova e Confiança jogarão pela quarta fase da Copa do Brasil lá em Goiânia. O Vila Nova passou agora à noite pelo Operário. O Operário treinado pelo ex-técnico do Confiança, Paulo Massaro. E o Vila vai enfrentar o Dragão jogando em Goiânia, provavelmente no estádio Oba, onde jogou. No histórico, eu estava olhando o histórico, a última partida entre Confiança e Vila Nova foi um 0-0 pela 25ª rodada da Série B de 2021 lá em Goiânia. Ou seja, se esse placar se repetir, vamos para pênaltis. Lembrando que o Vila passou as duas fases de Copa do Brasil, ele entrou na segunda fase nos pênaltis, passou pelo Velo Clube nos pênaltis e agora passou pelo Operário nos pênaltis. Não perderam nenhum pênalti nessa disputa, ou seja, não vamos levar essa disputa para os pênaltis, vamos resolver logo isso. No histórico, Vila Nova e Confiança fizeram 4 jogos e o Vila nunca nos venceu. Nós foram 2 empates e 2 vitórias do Confiança. O Confiança venceu uma partida lá em Goiás, em Goiânia, e venceu uma aqui no Batistão. A vitória lá foi pela Série C de 2015 e a vitória aqui foi pela Série B de 2021. Os empates foram pelas essas mesmas competições. Série C de 2015, Série B de 2021. O que é que eu acho de ter pego o Tigrão na quarta fase da Copa do Brasil? Bem, se a gente for usar a racionalidade, seria melhor pegar o Operário. O Operário está uma divisão abaixo da gente, não tem nem metade da tradição que tem o Vila Nova, é um time menor, de menor investimento, ainda que esteja se tornando SAF, já se tornou SAF, tá tentando reacender e alcançar outros patamares. Mas eu conheço meu time, eu sei o quão safado é o Confiança, que iria ao Morenão, detalhe, que nome de estádio maravilhoso, que iria ao Morenão e ia se acabar no Morenão. Ia reclamar do gramado, ia reclamar do calor do Centro-Oeste, ia reclamar da viagem e ia perder. Jogando com o Vila Nova, que é um time de maior tradição, de um centro futebolístico maior, aí o Confiança vai ser aquele Confiança que a gente está acostumado, que enfrenta os grandes com galhardia e vai para cima. Então, olhando a mística, foi melhor pegar o Vila Nova. Se a gente for olhar só a racionalidade, a tradição, o investimento, seria melhor pegar o Operário. Mas vamos lá, manter essa invencibilidade do Vila e chegar à quinta fase da Copa do Brasil. Como eu falei anteriormente, eu acho que é acessível, não vai ser fácil, mas vamos ver se a gente aproveita aí a boa fase do Confiança, que pode mudar a depender da final de sábado, ou até pode aumentar, contra um Vila cheio de dúvidas, não foi bem no Campeonato Goiano, e passou agora de 2 fases nos pênaltis, sem grande brilho na Copa do Brasil. Vamos falar mais aprofundado do Vila após a final do Campeonato Sergipano, mas já demos aqui uma boa pincelada sobre o Vila Nova e vamos que vamos. Agora vamos falar da notícia inesperada e que está movimentando a comunidade azulina, as redes sociais azulinas, que é a liminar que o Confiança conseguiu para baixar os ingressos, né? Eu vou botar na tela aqui pra gente ler. Nota oficial, isso acabou, ó. Você vê aqui que tem 15 minutos que isso foi postado.
A Confiança consegue eliminar e diminui o valor dos ingressos para a torcida proletária. A Confiança conseguiu na noite desta quinta-feira uma decisão favorável aos seus torcedores no Tribunal de Justiça Desportiva de Sergipe. A liminar deferida garante à torcida proletária o direito de adquirir ingressos para a decisão deste sábado por meio de uma casadinha de 3 entradas no valor de R$ 120 as cadeiras azuis, mesmo preço praticado para a torcida do clube adversário. Não é bem uma casadinha, é um trisalzinho. Antes da liminar, a determinação do clube mandante era cobrar 150 da torcida do Confiança pela mesma promoção. Os ingressos individuais continuarão com os mesmos valores definidos pelo mandante para as duas torcidas, R$ 60 a meia, 120 a inteira para as cadeiras azuis, R$ 100 a meia e 200 a inteira para as cadeiras brancas. Os pontos de venda da torcida azulina são nas duas unidades do Shopping do Dragão, tanto para o ingresso individual como para a casadinha ou trisalzinho. No site da Futebol Card é possível adquirir apenas ingressos individuais. É isso. Sobre a venda de ingressos individuais, eu não vou me ater tanto, porque vai ter ainda no vídeo. Então fica aí que eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Não sou eu, é um outro eu, o eu de noite. O eu de noite vai falar agora da liminar. Cara, acho que foi um golaço da SAF, da direção do Confiança. Se eles estavam praticando um determinado preço para a torcida deles, era muito justo que fosse o mesmo preço para a gente, assim como fizemos com a torcida deles. Ganha o futebol sergipano, que vai ter mais gente acompanhando, por mais que seja mais diminuído. Antes você pagava R$50, agora vai pagar R$40. Mas se você botar uma família de 3, 4 pessoas, isso já gera um novo ingresso quase. Então, além disso, a briga de bastidores, não só eles que fazem das suas, né? A gente também conseguiu revidar, e dessa vez foi aquele revide com classe, né? Bota o fraque, bota o smoking aí em Diogo Lemos, que o homem conseguiu dar um tapa com luva de pelica nos caras e conseguiu aí, fizeram todo esse enxame, aumentar ingresso, botar um ingresso já caro, já mais caro do que a gente botou nos primeiros lotes, e ainda queria enfiar a faca na nossa torcida, fazendo uma casadinha, um trisalzinho mais caro do que o deles. Fica tudo igual, vamos lotar, vamos pra cima e vamos lutar do primeiro ao último minuto por essa taça. Boa estratégia aí da SAF. E é isso, já me despedir no outro vídeo. O meu eu de noite vai dar espaço ao meu eu de tarde. Fica aí com ele. Dr. Gabriel Miranda é apoiador e patrocinador deste canal. Gostaria de agradecer muito a ele pelo apoio, pelo patrocínio e deixar um forte abraço para o meu xará, Dr. Gabriel. E ontem, antes do início da partida contra a Tombense, houve uma cerimônia de entrega oficial de 3 veículos para compor uma frota para o Confiança. Essa entrega aconteceu no Batistão, ali no gramado, perto da nossa torcida. Eu, quando cheguei, não estava entendendo muito bem o que era aquilo, mas deu para identificar de longe Pedro Dantas, Petrúcio, Gilson Júnior da Cate, e outros que eu não sabia quem era, mas depois eu fui vendo o atual vice-presidente, vereador Vinícius Porto. Enfim, foram recursos oriundos de emendas parlamentares do ex-vereador Paquito, da legislatura passada. Paquito não conseguiu a sua reeleição, e a emenda de Paquito foi de 700 mil, a emenda de Vinícius Porto de 100 mil, juntando tudo 800 mil para a aquisição de 3 veículos para o Confiança. Essa cerimônia também contou com o presidente da Câmara de Vereadores de Aracaju, Ricardo Vasconcelos, torcedor do Confiança, que eu na hora não consegui identificar. Eu vejo ele na TV em algum momento e, enfim, se eu encontrar com ele na arquibancada eu não vou saber quem vou ter que pensar um pouquinho. Então, na hora eu não me passei mais. O meu amigo Mário Bezerra, que não perde um lance, fez um vídeo. Assisti o vídeo, tô trazendo as informações aqui para esse meu vídeo. Então, com essa aquisição, né, com essas emendas parlamentares, o Confiança passa a ter uma frota própria de transporte que vai ajudar no deslocamento, acaba com a questão de aluguel de carros, serviço terceirizado, vai ganhar mais autonomia, vai ter uma economia financeira absurda e maior agilidade no dia a dia do futebol, né? Porque às vezes você precisa resolver alguma coisa de última hora, aí ou você bota a gasolina no carro de alguém, ou vai de Uber, ou precisa alugar um carro de última hora, e acaba que com a frota própria
isso é mais ligeiro, é mais rápido. E essa frota, ela vem beneficiar principalmente as categorias de base. Então essas categorias de base que estão sendo formuladas agora, né? O Sub-15, eu não noticiei isso ainda, porque a gente tá no meio de final, tá uma loucura a vida do Confiança. Então tem algumas notícias que a gente tá deixando passar batido, deixando para outros dias. Mas já tem o Sub-15 inscrito no Campeonato Sergipano, vai vir o Campeonato Sergipano Sub-20, Confiança vai participar. Eu não sei se vai ter Sub-13, enfim. As categorias de base do time estão se reorganizando. Ricardo Rezende, inclusive, que é auxiliar de caçapa, auxiliar da casa, é o técnico do Sub-20, daqui a pouco ele vai assumir essa função propriamente dita, e esses veículos também servirão para o transporte desses jogadores, captação de novos jogadores, ajuda de alguma forma, enfim. Eu creio que para o time profissional as coisas já estão organizadas, não precisa desses veículos tantos. Agora, para a categoria de base, eles serão importantes demais. E aí serão beneficiados, até porque, e aí vem um pouco da parte polêmica do vídeo. Até agora eu só fui factual, agora vamos ser opinativos. A princípio, eu não gosto dessa coisa de emenda parlamentar servir a um clube de futebol, a uma associação sem fins lucrativos, como é a Associação Esportiva, mas que no final também vai servir a uma empresa, que é a SAF. Já que vai ajudar na categoria de base que está sob comando da SAF, são ativos dessa SAF. 800 mil para a Prefeitura de Aracaju não é uma grana tão relevante assim, mas talvez fosse para uma ONG, para outra função, para uma reforma de uma praça, para construção, para ajudar na construção de um equipamento de lazer para algum dos bairros que não tem tantos equipamentos de lazer. Eu vejo isso como um destino melhor para esse dinheiro. Claro que não tenho o poder de fazer essa mudança, então eu preciso noticiar, e se ajudar, também vou dizer que bom que ajudou os nossos atletas, nossos meninos da base, está dando uma oportunidade para jovens que talvez não tivessem oportunidade, sem esse suporte, de se formar jogadores e quem sabe no futuro ser um profissional da bola. Mas não deixo aqui, fica aqui a minha leve chateação, essa política de emendas parlamentares servindo para fins que não são uma gestão, um planejamento da prefeitura, do governo do estado, da presidência da república, de quem seja. E olha que eu nem gosto tanto da prefeita assim. Eu acho que isso enfraquece o serviço público. Enfim, da notícia, mas também não podia aqui ficar em cima do muro. Agora vamos falar de final do Campeonato Sergipano. Voltar a falar da final do Campeonato Sergipano. Primeiro, vamos falar da venda de ingressos. Ingressos à venda para a grande final Sergipe Confiança. Esses ingressos estão sendo comercializados pelo Shopping do Dragão. Lembrando que o mando é dos rivais, então as outras facilidades que a gente tem não vamos ter acesso, mas eles estão lá no Shopping do Dragão. Tem esse story que ele postou no Instagram agora. A cadeira azul R$60, cadeira branca R$100, e tem um combo promocional, 3 ingressos de cadeira azul por R$150. Então, R$10 de economia já é alguma coisa bacana, é um espetinho que você come no Batistão. Então, junta 3 amigos, vai no Shopping do Dragão, compra esse combo promocional, 3 ingressos, vamos lotar a nossa parte, a nossa carga de ingressos, e vamos empurrar o Dragão rumo a mais um título sergipano, rumo ao tricampeonato tão sonhado, tão querido por nós e também pelos rivais que nos cobram tanto por esse bendito tricampeonato. Ainda falando sobre a final ela vai ter uma homenagem importantíssima, mais um furo de reportagem aí do nosso querido Mário Bezerra, que entrevistou o Miltinho na final agora na edição da Copa do Nordeste, da Copa do Brasil, e vai haver uma homenagem na final a Aldair, que é o maior artilheiro do Confiança. Aldair tem 181 gols pelo Dragão. Ele esteve no Dragão entre 85 e 95. Foi campeão em 86, há 40 anos atrás, quando o Confiança estava fazendo 50 anos de fundação. Ou seja, tem muita história para contar. E eles escolheram aí fazer uma homenagem muito bacana a Aldair, que é um cara que até hoje ele fala com muito carinho do Confiança, é muito simpático,
muito lúcido, muito letrado. É um cara que realmente dá gosto de você ver Aldair fazendo comentários, fazendo entrevistas. Precisaria até de mais espaço na mídia. É um cara realmente fora da curva, o maior artilheiro da história do Confiança, que será homenageado antes do jogo entre Confiança e Sergipe, segundo jogo da final. Aldair, que nessa final de 86 ele marcou o gol do título, né? Foi um dos gols marcantes de Aldair, que também marcou outro gol de título, acho que em cima do Sergipe, agora não me lembro, em 1990, ou seja, o homem era bom de final, e é bom ter essa referência e esse tipo de energia jogando do nosso lado, que Aldair consiga inspirar nossos atletas para que façam o gol de mais um título histórico, assim como foi o título do lado cinquentenário, esse ano que nós fazemos 90 anos, que seja também uma inspiração para trazer mais um título para o bairro industrial. Então é isso, turma, esse foi o Giro de Notícias, onde falamos do nosso adversário da Copa do Brasil, que eu não sei ainda, mas está lá na primeira parte que eu gravei depois de saber do resultado, e falamos sobre as emendas parlamentares que trouxeram esses veículos, seu uso, o que eu acho disso tudo, além da questão das finais, ingressos à venda, R$60 no Shopping do Dragão nas cadeiras azuis, R$100 nas cadeiras brancas. Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. Isso mesmo, R$100 nas cadeiras brancas. Então todos os caminhos devem levar ao Batistão para a gente acompanhar, fortalecer o Dragão rumo a mais esse título. É isso, muito obrigado a todos, saudações proletárias e fui.